Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. Agora eu vou me audiodescrever. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, um pouco abaixo dos ombros, com algumas mechas loiras, olhos castanhos e estou vestindo uma blusa bege com algumas imagens de câmeras fotográficas antigas. Vamos começar? O tema da nossa aula de hoje é o mundo e a leitura. Na aula de hoje, iremos conversar sobre os textos que lemos, relacionando-os às nossas vivências e ampliando nossas leituras sobre o mundo. Para isso, eu trouxe uma reportagem. Você sabe o que são reportagens? Onde podemos encontrá-las? E qual a função delas? Aposto que você já deve ter respondido a todas essas minhas perguntas, pois você já possui uma série de conhecimentos que foram mobilizados à medida em que essas questões foram sendo feitas. Vamos pensar juntos? Reportagens são gêneros textuais não literários que circulam nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Eles podem ser encontrados em meios impressos, digitais, televisivos, indicando uma variedade de suporte para este gênero. Com o intuito de informar, ao mesmo tempo, nos ajudam a criar opiniões. Portanto, as reportagens possuem uma função social muito importante, ajudando a ampliar nossos repertórios culturais e a leitura que fazemos sobre o mundo. Vamos começar? Eu trouxe para vocês uma reportagem que pode ser encontrada no site da Multirio. Acompanhe comigo essa leitura e vamos pensar sobre as características desse gênero textual. Dona Ivone Lara, a trajetória da Dama do Samba. Dona Ivone Lara foi uma compositora, cantora e instrumentista. Nasceu no início dos anos 1920 em Botafogo, no Rio de Janeiro. Trabalhou como enfermeira e como assistente social, até se aposentar e se dedicar exclusivamente à música. Pioneira, gravou 15 álbuns, compôs inúmeras canções e ficou conhecida como a Dama do Samba. Suas composições, como Sonho Meu e Acreditar, foram interpretadas por grandes nomes da música popular brasileira. Dona Ivone foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Império Serrano, assinando um samba-enredo comumente listado entre os melhores de todos os tempos, Os 5 Bailes da História do Rio, de 1965. Seu talento musical fez com que conquistasse o Brasil e a se apresentasse também em outros países, como Angola, Estados Unidos, Japão e França. Quanto à sua estrutura, podemos reconhecer sua divisão em 3 partes. A primeira delas, título e subtítulo, que apresentam um assunto tratado nesse texto, o primeiro de forma mais abrangente e o segundo mais específico. Neste caso, a reportagem apresenta Dona Ivone Lara e nos conta sobre sua trajetória de vida. Na lide, que é a segunda parte da estrutura, na linguagem jornalística, corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, que devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, apresenta um resumo desse texto. E a última parte da estrutura desse gênero textual é o corpo do texto, é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado lá na lide. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre o gênero textual lido. Vamos lá? Que gênero textual nós lemos? Bem, nós lemos uma reportagem. E por que ele foi escrito? Ele foi escrito, esse tipo de texto é escrito para nos transmitir, para nos informar, para nos transmitir uma informação. Por quem ele foi escrito? Bem, provavelmente por um jornalista. E como essa história chegou até nós? Através da mídia, através da reportagem, através da internet e, às vezes, pode chegar também a um jornal impresso. E para quem foi escrito? Esse texto foi escrito para todos nós que temos acesso ao site da Multirio, tanto professores quanto alunos. Você já conhecia essa história? Bem, eu já conhecia a história da Dona Ivone Lara. E você, que se ainda não conhece, que tal fazer uma busca e pesquisar mais sobre ela? Porque é uma história muito interessante.
Agora que já conhecemos um pouco sobre a estrutura deste gênero textual, vamos conversar um pouco mais sobre ele? Através da leitura do texto, conseguimos nos informar um pouco mais sobre a trajetória da dama do samba, a Dona Ivone Lara, descobrindo algumas informações sobre a sua vida. Onde ela nasceu? Quais as profissões ela exerceu? Que músicas de sua composição foram interpretadas por outros grandes cantores do samba? E de qual escola de samba ela participou na ala dos compositores? Bem, muitas perguntas, não é mesmo? Vamos devagar. Dona Ivone Lara nasceu em Botafogo. Vamos observar o bairro no mapa? O bairro de Botafogo já foi uma chácara. Hoje, o bairro próximo à Baía de Guanabara é um convite para contemplar alguns cartões postais da cidade maravilhosa. O bairro está localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza o clube de futebol de mesmo nome. Tem algum botafoguense aí? Acho que sim, hein? Além do clube de futebol, o bairro abriga um dos principais cartões postais brasileiros. Vamos observar? A enseada de Botafogo com os morros do Pão de Açúcar e da Urca e o aterro do Flamengo ao fundo. O texto nos diz que ela teve grande importância no cenário musical brasileiro, sendo inclusive reconhecida internacionalmente. A música é uma das formas de expressão artística que se faz presente em variadas manifestações sociais, como forma de comunicação e expressão do ser humano em vários lugares ao longo da história da humanidade. Dona Ivone Lara foi uma grande expressão do samba, um estilo musical. Que outros estilos ou gêneros musicais você conhece? Existem vários. Você já deve ter ouvido falar em algum destes. Aqui eu trouxe alguns gêneros musicais para vocês. O samba, que a Dona Ivone Lara representou tão bem, a bossa nova, a MPB, o forró, o axé, entre outros. E cada um desses gêneros possui, com certeza, uma mulher que representa. Assim como Ivone Lara foi uma referência para o samba. Bem, e como nós dissemos, Dona Ivone teve grande importância sendo chamada de a Dama do Samba. Que outras mulheres você conhece que são importantes representantes desses gêneros musicais? Bem, eu trouxe para vocês algumas que com certeza vocês conhecem. E aí, consegue identificar o gênero musical que cada uma dessas mulheres representa? Já vimos que Dona Ivone foi uma compositora, cantora e instrumentista, que passou a se dedicar exclusivamente à música após se aposentar. Antes, ela trabalhava como enfermeira e assistente social. Você sabe que profissões e ocupações são estas? Já ouviu falar sobre estas profissões, onde atuam e a sua importância? Vamos ver. O enfermeiro é um dos profissionais da saúde que é responsável pelo atendimento mais direto e próximo ao paciente. Já o assistente social é um profissional que tem como função ampliar e garantir o acesso aos direitos sociais das diferentes pessoas. Hoje nós falamos sobre a estrutura do gênero textual reportagem, um tipo de texto informativo, e viajamos por diversos estilos musicais. A nossa aula de hoje está terminando, mas antes de ir embora eu deixo um desafio para vocês. Que tal criar uma reportagem sobre seu estilo de música preferido? Depois de pronto, leia seu texto em voz alta para alguém que more com você. Não esqueça do título e do subtítulo da reportagem e o corpo do texto. Adorei estar com vocês e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!